Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast. E hoje é um episódio muito especial, porque eu estou aqui com um dos nossos patrocinadores, tá? Então, eu quis trazer eles para vocês, principalmente porque é um tema que tem crescido muito, que é o marketplace, e-commerce, e é muito importante para você que tem interesse também de ingressar nesse mercado. Então, ao selecionar eles, eu falei, olha, preciso que vocês realmente entregam tudo, porque eu sei que eles precisam de todas as informações sobre esse mercado. E também, uma parte muito interessante é que eles cresceram muito em menos de um ano. Acredito que em um ano eles vão falar um pouco melhor da história. Mas foi um crescimento muito grande nesse período. E eles conseguiram, de fato, ali, com o próprio giro da empresa mesmo. Então, assim, bom, já tô abrindo algumas coisas que nem poderia, talvez. Mas estou aqui com o Kennedy, com o André. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado dividir a mesa comigo e falar tantas coisas importantes, principalmente nesse meio. Bom, Kennedy, se você quiser começar já, o André também, quero que vocês se apresentem e quero que vocês falem um pouco da história, pra gente bater um papo bem legal e eu quero que vocês revelem tudo, tá? Por favor. Não, peraí, gente. Antes de vocês começar, o produção soprou aqui, tá? Não tenho ponto, mas eles sopraram aqui que tem um presente pra vocês. Boa. Não Aí poderia sim. deixar de dar o presente. Boa. Que isso. Maravilha. Muito bom, hein? Muito bom. Olha essa Isso aqui caixa. eu já vi, hein? Eu já vi que acontece. Vamos ver se é igual, hein? O que eu estou pensando. Tem o laço. Surpresa. Cara, esse Malvecast tá chique, hein? O Malvecast tá chique. É um pessoal nível de quer ser- excelência Não, o fora pessoal- do comum. O pessoal quer ser chamado pro Uau. Malvecast só pra ganhar coisas. Ó, Happy Day Podcast. Esse é um A presentinho. canequinha. Top, tá aparecendo aí. Meu Deus do Canequinha céu. Bom top. dia, eu amo café da Baja, então Ah. eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Não, e tem aqui, ó, Happy Day. Hoje é o seu dia de brilhar e estamos ansiosos para ouvir a sua história. Que você possa compartilhá-la da forma mais autêntica, do jeitinho que você é. Este café é um presente para você apreciar enquanto assiste ao seu episódio. Que top! Aproveite cada momento, será um grande dia. Uau, top, hein? Malvecast e Café Obrigado Expresso. mesmo. É isso. Que coisa Pra maravilhosa. vocês apreciar depois ouvindo Muito esse bom, podcast. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, Di. Bom, acho que é pra deixar Obrigado. vocês mais leves ainda, pra gente conseguir bater um papo bem legal, conversar. E eu queria que vocês começassem realmente se apresentando um pouco e já falando um pouquinho da história de vocês, da sociedade, desse crescimento também, que eu acho que é muito importante. Então podem revelar tudo, por Perfeito. favor. Primeiro, ó, produção. Tô com essa moral? Produção Ô, barra pega Felipe. aí. Tá a todo vapor aqui. Então, eu tô feliz, na verdade é a segunda vez que eu apareço aí, né? E como acho que eu tinha citado no meu primeiro episódio que eu vim, que a gente falou mais de Malve, né? Eu sou muito grato de ter uma outra sociedade, uma outra frente, na qual hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como funciona o e-commerce, né? Como que funciona esse mundo. Então, para quem não viu, quem não me viu na primeira vez, eu sou o Kennedy, tenho 27 anos, casado com a Flávia. A gente reside hoje em Portugal, né? Tanto que esse episódio tá acontecendo um dia antes do nosso embarque, né? A Flávia tá até me assistindo ali no fundo e a gente tá muito feliz, né? Que tá fechando com chave de ouro esse ciclo que a gente ficou no Brasil. E esse ciclo no Brasil foi muito legal, porque a gente conseguiu crescer muito as empresas, como também cresceu muito a frente de e-commerce, né? Eu falei da importância de ter sócios, né? E sócios que, de fato, sabem tocar muito bem o que você precisa e sabe compartilhar muito bem a jornada com você. Então, eu tô muito feliz de estar com o meu sócio aqui, com o Der, irmão de vida, né? E aí vai ser um bate-papo top. Tenho certeza que a galera vai sair daqui muito engajado, motivado, mas ao mesmo tempo com muito insight e até provavelmente querendo aí ingressar no mercado ou melhorar ainda mais no mercado que está. Vai ser legal. Que legal, Di. Eu tô muito feliz de estar aqui. É uma honra poder participar desse momento. Já tô acompanhando, né, esse projeto de excelência. Fiquei muito feliz pelo meu café, pelo presente. E eu acredito que tudo que nós vamos compartilhar aqui é um pouco do que a gente está vivendo e nós podemos, com certeza, cooperar para o crescimento de outras pessoas que entraram nesse ramo. Até porque depois da pandemia, o comportamento das pessoas mudaram muito em relação às compras. Aumentou em mais de 80% a busca no e-commerce, no marketplace. Nós tivemos uma pandemia, ninguém podia sair de casa e as pessoas queriam comprar.
precisavam comprar. Então, o aumento foi muito alto na pandemia e foi quando nós começamos essa história, né? Assim como o Kennedy disse, se apresentou, eu sou casado com a Raíssa, daqui a pouquinho meu filhinho chega, Samuel, faltam uns 2 meses para ele nascer, e um dia ele vai ver o papai dele aqui junto com o sócio, com a Di e o pessoal do Malvicast que tá aqui. E eu já opero no Mercado Livre, Shopee, há um pouco mais de 2 anos, já desenvolvi uma experiência e as coisas foram indo, e eu senti a necessidade de ter uma pessoa para compartilhar. Não somente o negócio, mas o propósito de vida que o Marketplace nos dá. E foi quando eu conheci o Kennedy. Nós já nos conhecíamos pelas redes sociais, pelo Instagram. Já conversamos algumas vezes, mas nunca desenvolvemos assim uma troca, né? Mais íntima. Até que um dia, né, as coisas foram acontecendo, nós nos conhecemos, fomos compartilhando as histórias e bateu tudo que a gente planejava. E nasceu a Aliança Store. Então, nós temos aí um pouco mais de 1 ano de empresa, alcançando níveis extraordinários, batendo recordes dia após dia, lutando muito, trabalhando muito, e foi assim que a Aliança Store surgiu até que a gente chegou aqui no Malvicast. Ai, que incrível. Realmente, a aliança, quando nós falamos de sociedade, é muito importante olhar isso. E eu olho para vocês como sociedade, nós que estamos sempre próximos, e percebo realmente o quanto que é importante isso, essa conexão, estar próximo de pessoas que realmente fazem a diferença e que estão dentro dos nossos princípios, dos nossos valores. É algo que eu sempre comento aqui com eles. Eu acredito que até um ponto para a gente trazer de um pouquinho dessa questão da história. Sobre sociedade, se vocês puderem falar um pouquinho, qual que é o ponto que vocês acreditam que uniu tanto vocês e que vocês olharam e falaram, não, a gente pode fazer esse negócio dar certo? Sabemos que tem vários desafios sociedades, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, mas para vocês, o que vocês consideram que foi o mais importante, assim, para essa união, nesse início dessa história de vocês? Que legal, top. Na verdade, essa sociedade que eu tive, né, com o Dé, ela acontece de uma forma até que natural, só que dado ali 1, 2 ou 3 dias antes que eu tive um grande insight. Então culminou muito bem. Foi um tempo que Deus separou para que isso acontecesse. Porque o meu maior medo quando sociedade, talvez é o medo da galera aí que tá ouvindo a gente, tá, beleza, mas e se essa pessoa estiver distante, que era o meu caso, eu estava na Europa? Ou, beleza, eu confio tanto, que conheço tanto essa pessoa a ponto de o meu sonho, né, daquilo que pode ser a minha principal fonte de vida e o que vai colocar, de fato, alimento na mesa ali da minha família. Vale a pena eu dividir isso com alguém? Essa é a pessoa certa? Então, eu tinha essas perguntas, me conectei com uma pessoa sensacional lá na Europa que abriu a minha mente e ela falou, você precisa saber que essa pessoa é aliançada no que você é aliançado. Então, eu entendi qual era a minha identidade, qual era o meu propósito de vida e também eu entendi o que eu tinha como principal fator que eu dava total importância na minha vida. E aí, em conversa com o Dé, a gente reparou que a gente combinava muito nisso, a gente tinha muito a ver. Então ficou muito mais fácil ter uma aliança, né? A aliança, quando ela é já tida, né? As pessoas já têm alianças em outras coisas, né? Eu digo desde a fé, desde o princípio, desde a família. E ela olha um pro outro, ela vê que tem muita coisa em comum. E ali você só vai continuar uma jornada agora junto, com uma pessoa que você sabe que dá muito certo. Então a aliança tem que ser pautada nisso. Você tem que entender que a pessoa precisa ter as alianças que você acredita que ela deva ter. E aí vai caminhar muito bem, né? Perfeito. O Marketplace, eu acredito que o Kennedy está vivendo isso, ele tem muito operacional, só que ele também precisa ter uma gestão muito forte. Um controle de tudo que está acontecendo, porque se gira muito rápido, se vende muito rápido. Hoje, para as pessoas que estão entrando, um anúncio bem feito, bem elaborado, ele pode vender daqui 20, 30 minutos. Então, você começa muito rápido, você tem que ter um controle disso. E eu senti falta disso, e foi quando eu encontrei no Kennedy essa parte de controle de gestão, né? Então, a operação eu já mandava muito bem, eu já tinha o entendimento do anúncio, da criação, de despachar, ir nos correios, colocar no carro, ir para São Paulo, toda essa correria. E o Kennedy, ele entrou com esse planejamento, essa gestão. Então, foi quando eu compartilhei uma dor, né? Eu acredito que essa é a principal junção de uma sociedade. Você também tem dores, você também tem dificuldades, você compartilha ela com alguém e essa aliança é feita para vocês cumprirem e alcançar um propósito maior, que é de elaborar uma empresa e deixá-la bem solidificada. Então, nós unimos a operação, né,
com a gestão e é onde as coisas começaram a fluir e a gente está caminhando. Que incrível. É muito importante mesmo isso. Já até falamos aqui um pouco. Dividir a energia dos sócios. Isso é muito poderoso. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei, porque eu gosto de uma área e ele gosta da mesma área. Não, dá pra dividir de fato. Dá pra você encontrar uma outra área que você goste. E você também precisa entender, até fui em um evento na semana passada, e algo falou muito forte comigo. Sobre a importância de você conseguir estar no lugar certo numa empresa. Porque às vezes, assim, você como empresário, você quer fazer tudo. Então, você quer estar em todos os lugares. Às vezes a gente quer ser centralizador, né? Isso é fato. Só que se você se coloca num lugar que não é o lugar que você deveria estar, você tá basicamente fazendo com que a sua empresa não cresça nesse local. Então é muito importante entender também suas habilidades. Eu percebo muito isso em vocês, né? O que o André acabou de falar. Bom, eu fiquei ali com a parte da operação, porque eu já tinha uma experiência, e o Kennedy veio com essa parte de gestão, já que ele já tem outras empresas. Então ele trouxe esse know-how para a empresa. Então hoje vocês é muito dividido nisso. Nas reuniões que vocês fazem, eu acompanho algumas, porque às vezes é no escritório, então eu escuto. Vocês dividem muito, cada um fica com uma parte específica. E qual que é a parte que vocês cuidam? Só para entender um pouquinho. Já entrando nesse mundo de marketplace também, queria entender, se vocês quiserem trazer algumas coisas técnicas, podem ficar à vontade. Boa. Não, beleza. Agora acredito que a gente vai conseguir entrar bem e você vai começar a ter insights a partir de agora de, beleza, como que funciona esse mercado, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, qual que é a velocidade de retorno que eu tenho a partir dos investimentos que eu faço. Então, o que a gente entende o Dé colocou muito bem isso. Ele já tinha uma veia muito boa da operação. Ele sabia tudo. Quando eu entrei, eu sabia nada, né? A gente sabia que a gente queria ter aliança, né, Dé? Sim. E aí, em conversas do que seria essa aliança, né? Quando a gente fala aliança, é ter um CNPJ juntos, né? As duas pessoas físicas tendo uma pessoa jurídica. Então, a gente entendeu o quê? Tá, o que dá pra gente fazer? Como ele já tinha muito know-how de e-commerce, culminou muito bem. A Flávia até falava, né? Falando, eu e o Dé tá pensando o que pode fazer. Ela falou, não, mas o Dé já é muito bom em e-commerce. Por que vocês não entram nisso? E aí deu certo. Ele também quis, né? E aí a gente falou, não, Dé, vamos entrar nesse braço que você já tem o know-how. Quando a gente entrou nisso, de cara a gente já dividiu. Então, nossas reuniões elas vão ser pautadas em determinar quais tipos de SKUs nós teremos. Quando eu falo SKU, é tipo de produto, ou seja, qual mercado, qual nicho nós vamos atuar, né, Dé? E a gente precisa entender que isso é empresa. Isso não é só um local que eu coloco dinheiro e me retorna dinheiro com X% de margem. Isso aqui é empresa, então ela precisa ter cultura de empresa, propósito de empresa, e ela precisa ser muito rica, vamos dizer assim. Por que eu falo muito rica? Porque se a empresa é rica, os sócios, consequentemente, com o tempo, vão conseguir ter uma vida muito melhor, muito mais estável. Porém, quando a empresa é pobre, significa que os sócios estão fazendo retiradas muito significativas desde o início para manter um lifestyle ou manter enfim, uma ideia de mundo que ele quer ter, né? Eu quero acessar coisas, etc. E a empresa continua pobre, ou seja, ela não tem caixa. Ela não é tão lucrativa assim. E aí a gente já dividiu muito bem. Eu acho que esse é um dos primeiros insights que eu quero trazer no e-commerce. Você começa a trabalhar com números muito expressivos. Hoje a gente já está falando a gente trabalha com 6 dígitos para mais todos os meses. Isso é muito expressivo. Só que o jogo não está aí, porque senão você emociona e o seu mental não consegue lidar. O jogo está em como que eu giro muito bem esse dinheiro, como eu fico lucrativo e qual é a forma certa de eu fazer retiradas na empresa para que ela continue rica o tempo todo. E em nenhum momento ela comece a ficar pobre. Perfeito. Eu acho importante falar sobre isso, e inclusive vai ser muito bom para quem está começando, e principalmente nessa questão. Quando você entra no marketplace, quando você vai para esse universo, você tem multinicho. Então você pode vender diversos tipos de produto em uma só conta. Às vezes, a maior dor, eu percebo, de quem quer começar é o que eu vou vender. Ela não sabe o que ela vai vender. Então ela nunca toma uma posição, uma decisão de começar, porque ela não sabe o que ela vai vender. E hoje nós temos inúmeros catálogos de empresas que você tem um mínimo para entrar, um pedido mínimo você compra e você entra na plataforma. Então esse é o menor dos problemas. A principal questão é que você vê muito dinheiro em pouco tempo. Então precisa ter um controle de tudo isso. E o Kennedy está aqui, que é a prova viva. Inúmeros meses a gente poderia ter tirado um pouco mais. E quando eu digo um pouco mais, é uma porcentagem bem expressiva. Mas a gente olhava um para o outro e falava assim, não, vamos colocar mais na empresa para ela ficar mais saudável e a gente poder crescer ainda mais e ter paciência. Então, o jogo do e-commerce é você ter paciência
e você saber administrar aquilo que está entrando. Porque você precisa pensar a longo prazo. Então, lembre disso aí, galera. Pensar a longo prazo. Tudo que eu tenho colocado como insight para minha vida, não só profissional, mas a minha vida com a minha família, as minhas decisões, está aqui o Kennedy, que ele participa delas, das minhas decisões pessoais, de tudo que eu estou planejando, é longo prazo. Então, precisa pensar a longo prazo. Começa a vender, começa a fazer caixa, vai com calma, retira depois de um tempo. Ah, eu posso retirar 15%, retira 5%. Joga Perfeito. o máximo que você puder para o caixa da empresa. Porque depois você vai lá olhar e você vai falar, bom, eu tenho mais segurança nas minhas decisões. A minha empresa está saudável. Eu posso arriscar num produto novo? Posso. Assim como a gente já fez muitas vezes. Posso arriscar? Posso. Então é assim, é um jogo de paciência, determinação e com calma dá para chegar. Nossa, incrível. Muito, muito forte isso. Porque é exatamente isso. Você precisa não trazer, às vezes, a sua cultura pessoal. Porque nós, como cultura pessoal, a gente sabe, às vezes a gente quer consumir, a gente quer ter o dinheiro, quer ter o acesso. E é algo que a gente sempre pensou na Malve também. A Malve sempre foi muito sobre isso. Não, tem aqui, vamos construir caixa. Então, gente, sempre foca no caixa, tá? Coloca ali um Prolabore, o Mário fala muito isso, empresa rica e o dono pobre, por um bom tempo, por favor. Porque aí Mário. sim você consegue, de fato, fazer com que a sua empresa cresça. A sua empresa é uma pessoa. A gente Verdade. precisa deixar isso muito claro. E para você fazer investimentos na sua empresa, você precisa ter um caixa. E para você tomar decisões também. E no Marketplace é muito isso sobre decisões. Vocês falaram um pouquinho sobre produto. Fica mudando de produto? Ou tem um produto que vocês estão sempre nele? Como que é essa questão? Agora eu vou mudar esse produto. Ou não, vou continuar. Como que é isso? Pode compartilhar um pouco a ideia. O fera de produto é ele. Pensa num... Não, eu brinco bastante, né? Mas toda vez que ele chega com uma novidade, uma oportunidade muito grande, né? Dentro de um fornecedor pra gente entrar e fazer ali um networking com algum B2B, né? Alguma outra empresa. Aí ele já consegue analisar qual produto faz sentido. Eu falo, nossa, Dé, pra escolher produto você tem a mão boa, né? Porque ele não, Verdade, até porque ele hoje deixa não na falhou. liberdade, verdade. De nós, é até importante para o pessoal também que vai estar ouvindo, né? Principalmente nos tempos, nas vendas sazonais. É um volume de venda muito grande. Então, que nem agora, nós estamos no final de novembro. Nós já estamos nos preparando para o Volta às Aulas de 2025. Então, o Volta às Aulas no Marketplace, para quem está assistindo também, não é a Black Friday que vende mais. É o Volta às Aulas. É o maior tempo de vendas no Marketplace, Volta às Aulas. Então, a gente já está se programando. Então, hoje, como é que funciona? Nós temos os nossos produtos estrela. Isso a própria plataforma chama de produto estrela, porque ela entende que aquele produto vende muito bem durante o ano todo. Então, nós temos produtos que são fixos. Ele nunca vai sair do nosso estoque. Ele está sempre lá vendendo. E nós temos alguns produtos que ele vai vender um pouco menos, mas ele também sempre permanece em estoque. E outros que a gente entende que já não faz mais parte do que a gente está entendendo que é benéfico para aquele momento da empresa. Então, a gente tira. Por mais que isso também é uma outra lição, outro insight, né, Kennedy? As pessoas, antes de comprar, elas precisam fazer um estudo muito profundo. E hoje existem softwares que você coloca, plugins que você coloca no seu navegador, que ele te dá indícios se aquele produto vende bem, quanto vendeu. Tem muita ferramenta hoje para ajudar. Então, hoje, antes da gente fechar um produto, a gente não vai na emoção, a gente vai com calma, a gente fica estudando 2, 3, 5 dias, até montar um orçamento com o nosso fornecedor, depois a gente luta por margem, porque também a galera se engana, você não ganha na venda, você ganha na compra. Quando você compra, é aí que você está ganhando. O jogo do Marketplace não é ganhar na venda, pessoal, é ganhar na compra, porque aí você negocia com o seu fornecedor. Eu e o Kennedy, a gente está no pé de todos os nossos fornecedores, porque cada 5, 6, 7% muda o game. Exato. Totalmente. Então, nós temos produtos que entram, esses de volta às aulas, eles vêm com tudo, depois outros diminuem um pouco, mas sim, sempre tem rotatividade, a gente sempre está em contato com produto novo e também novos fornecedores. E até para contribuir nesse ponto, o que o Dé falou é muito importante esse insight, porque se você, por exemplo, vende um produto, né, você que trabalha com produto, compra, etc, você vai entender muito bem isso. Se você vende um produto R$10 mais caro, você não ganhou R$10 naquela transação. Verdade. Porque, na verdade, tem as tarifas inclusas e tem o imposto. Então, se você conseguiu R$10 a mais na hora de vender, beleza, ao invés de eu faturar 100, eu faturei 110. Só que o Simples Nacional tá batendo lá e tá falando que você tem que deixar ali 7, 8% para ele. Então, desses 10, 7, 8%, dependendo da sua alíquota, já ficou pro Estado, não é seu. Fora isso, também tem os outros custos fixos que você tem para operar. Então, você dos 10, talvez sobre líquido para você uns R$4. Vamos dizer assim.
Beleza. Só que na hora da compra, se você consegue R$10 de desconto, esses R$10 vai 100% pro seu caixa de economia. Você não tirou, então tá lá. E isso não precisa pagar imposto, óbvio, porque você só paga imposto naquilo que você faturou. E se você não faturou, você deixou de gastar, já tava lá esse dinheiro. Você já tinha, você já tinha deixado Você, na verdade, já pagou imposto em cima daquilo. Ou seja, sobrou livre. Então aqui vai um insight muito poderoso para você. Por isso que eu e o Dé sempre fala e ele colocou muito bem. Foca em ser um bom negociante, em ser um bom negociador na hora da compra. Porque a venda, você pode vender pelo mesmo preço. Se você pagou mais barato, melhor ainda. Gente, Perfeito. eu não tinha dimensão disso. Tô chocada. As pessoas vão querer mentoria com vocês, hein? Já se prepara. Mas, nossa, que interessante isso. Realmente. Então, a importância de você realmente saber negociar. Então, se você Exato. tem um caixa, por isso que a importância do caixa de vocês. Porque aí vocês fazem um estudo sobre os produtos, vocês definem, aí vocês vão para a parte da negociação. Agora vamos negociar e tentar o melhor preço ali para conseguir não pagar muito por isso. Muito Perfeito. interessante. Exatamente. É bem nessa pegada mesmo. Porque aí, é o que você disse, pro nosso mundo, caixa ele é bom em vários aspectos, né? Por exemplo, eu sou muito a favor, e o Dé também, e a gente combina muito nisso, de construir caixa para divisão de lucro. Então, quando você tá aí lá trabalhando na Electrolux, etc., aí você lembra assim, rapaz, esse mês aí tem o PLR, famoso PLR. Famoso. Maravilha. Nossa, eu era feliz, hein? Não, é o mês do PLR, vai cair um tanto a mais, né? E o pessoal trabalha lá e tira 5 mil a mais, 10 mil a mais, dependendo do cargo, tempo, etc, né? O que a empresa pensou? Aí a gente vai parar de olhar como o CLT e olhar como a empresa. O que a empresa fez? Ela fez um lucro muito grande e chegou o momento que ela distribuiu esse lucro. E na cultura da distribuição de lucro, os sócios estão como majoritário no recebimento e depois os funcionários entram. Isso é até uma estratégia, enfim, de imposto, etc, mas não entram. Vamos falar só na cultura de divisão de lucro. Então, o que você consegue com o caixa? Primeiro, você consegue o ano inteiro fazer um caixa muito atrativo. E aí, eu vou dar um exemplo, né? Não que seja prática hoje, mas suponha que você tem uma empresa, você está batalhando aí, prestando serviço ou produto, você conseguiu durante o ano inteiro juntar 500 mil, por exemplo. Nesses 500 mil que você juntou, você fala, beleza, eu vou deixar 250 mil para caixa e os outros 250 mil eu vou dividir lucro com meu sócio, 125 mil cada um. Maravilha, já comprou um terreno aí, tá bom, olha que beleza. Um dinheiro que talvez se estivesse caindo como um prolabore a mais, você já teria usado no seu dia a dia de outra forma. E segundo ponto, é você conseguir comprar um produto. Você disse muito bem. Então, se eu tenho bala na agulha ali acontece muito com a gente, né? Ô, André, tudo bem? Ele que negocia, né, o tempo todo, um ótimo negociador. Ô, André, tudo bem? Ó, quanto que tá a caixa aí e tal? Ó, a caixa vem 100 unidades, tá saindo R$10 a peça. Tá bom, e se eu levar 10 caixas? Vou ver o que eu consigo. Dá uns 5 minutinhos, ó, consigo por 9. Tá bom, e se eu levar 20? Não, daí o negócio fica grande. Aí eu acho que eu vou conseguir por 7,50. Pô, maravilha, a gente já tirou 2,50 por unidade. Imagina o impacto disso em 20 caixas, né? Muita coisa. Muito, muito mesmo. Di, queria até deixar um adendo sobre isso. Muito importante, você também ter essa conexão com o seu fornecedor presencial. Hoje, a maioria dos nossos fornecedores eles estão em São Paulo, mas nós temos de outros estados, a gente já negocia com fornecedores de outros estados. Mas nós temos o nosso principal fornecedor. Isso é segredo absoluto. Mas ele tá em São Paulo, a nossa conexão é 100% online. E nós um dia fomos fazer um pedido muito grande e ele consegue, então ele manda tudo para cá, para nossa operação, chega para nós 100% de graça, a gente não paga o transporte. Mas eu falei pro Kennedy, Kennedy, eu acho que eu vou para São Paulo dessa vez, para poder conhecê-los. Eu quero conhecer a operação deles, como que funciona e quero me apresentar. E aí nós nos planejamos, fomos até a empresa e aí, quando eu cheguei lá em São Paulo, o diretor da empresa me convidou para tomar um café com ele, conversar. Nós tivemos um bate-papo muito grande, muito legal. E eu percebi que desde quando aquilo aconteceu, novas oportunidades surgiram. Então, ele me passou o contato dele, a gente conversa. Então, vale a pena sair um pouquinho de casa, pessoal, do computador, do celular, e pegar o carro, vai, busca. Aumentou muito o nosso networking. E a nossa negociação, então, nem se fala, melhorou muito. Olha isso, incrível. Não, muito interessante isso, porque no mundo que nós estamos hoje no digital, tem muito isso, o home office, ou atrás do computador, consigo ganhar o dinheiro ali e vou. Mas se você pensar em empresa, você precisa
buscar conexões, buscar network e Perfeito. buscar aprendizado também. O que eu tirei dessa conversa aqui, que eles já abriram tantas coisas, a importância de se manter atualizado. Então eu percebo tanto que eles estudam para saber dos produtos, gerar conexão com os fornecedores. Então você que tem uma empresa, gere conexão com os seus fornecedores e também busque conexões novas, busque network. Muito interessante isso, né? Porque eu gosto muito dessa parte na Malve, tá? Então, quando eu comecei com essa parte, e nós dividimos muito dentro da Malve também, eu fiquei com a parte de relações corporativas. E eu falei, não, eu quero ficar com a parte de network, porque eu entendi o tanto que isso era importante. Muito. E aí, sim, a gente busca eventos, eu percebo que você também tá ali sempre na ativa. Isso é muito importante. Busque sempre sair do computador, ir atrás desses fornecedores, ir atrás dessa conexão, que é muito importante. Exatamente. Não, total. Porque aí você... Isso vale para vários aspectos, né? Aqui a gente está falando de um deles, uma frente, um braço disso, que é o fornecedor poder te ver com os olhos diferentes, como acontece hoje com a gente. Só que isso também vai da maneira que, por exemplo, eu e o Dé fez sociedade. Por que a gente conseguiu ter tanta facilidade ali em ter uma sociedade? Porque a gente ficou praticamente um ano inteiro se vendo muito no presencial. Talvez se fosse só trocas de WhatsApp, um reagindo no Instagram do outro, a gente não teria se conectado tanto, né? Quando a Malve nasceu, né? A Malve nasceu porque a gente estava muito próximo. Na pandemia, todo mundo distante, mas a gente, família, se viu o tempo todo, os insights ocorrem. Então, até clientes, né? A gente tem clientes muito, muito estratégicos que a gente gosta de ir presencial. Isso vale para tudo. Então, por exemplo, nossa, eu tô sentindo que a minha vida não vai. Eu tô sentindo que os meus negócios não vão. Eu tô sentindo que as minhas amizades não estão boas. Talvez para você falta um pouco trancar a sua casa e estar do lado de fora dela. Porque dentro dela, dificilmente você vai conseguir fazer com que as áreas da sua vida, elas caminhem. Podem até caminhar de forma mais lenta, não tão exponencial como você está lá no campo. Está lá fazendo networking, um evento, seja uma igreja, seja um shopping, numa academia, né? Quantos negócios não nascem dentro de uma academia? Às vezes a gente está malhando, eu e o Paulo fazendo academia, etc. E já aconteceu recentemente, né? Um rapaz viu que a gente fica falando de negócio, no meio ali do treino falando de negócio. Ele olhou e falou assim, pô, vocês estão falando do que aí? Vocês estão falando disso, tal, de fulano, desse mentor? Sim, beleza. Ficamos 30 minutos treinando com ele, batendo papo, adicionei o contato, ele já me indicou, eu falei que tinha e-commerce, ele já falou, tem um potencial fornecedor para você, eu já ajudei ele em várias coisas, em várias dúvidas, então essa é a importância de às vezes esse tato, né? Essa falta de tato que temos hoje, né, pode ser um grande diferencial aí para os seus resultados. Exatamente. Buscar estar com as pessoas, isso é muito importante. E eu falo que tem que ser natural essa conexão também. Quando eu comecei a ir em alguns eventos e falava-se muito de network, principalmente pós-pandemia, e às vezes alguns eventos eu olhava e falava, tá, mas eu vou forçar alguma conversa com alguém? Não, acontece de forma natural mesmo. Às vezes uma pessoa olha pra você, aí bate a conversa e quando você vê, você tá horas ali conversando com a pessoa e essa pessoa tá contribuindo pro seu negócio. Isso é muito importante. Exatamente. Por isso que é importante se fazer visto sempre. Eu sempre falo isso, assuma o papel de ser visto. Você precisa falar do seu negócio, você precisa vir aqui no podcast, falar do negócio e estar nos locais também falando, porque isso é muito importante para ser visto e gerar conexões, que é tão importante. E vocês falaram um pouquinho sobre essa questão da compra do fornecedor. O Dé até falou, eu vou para São Paulo para fazer essa conexão, mas chega até nós, né? É possível ter uma operação ali também 100% no digital, quem não quer ainda o network. Mas como que funciona isso? Vocês têm um local hoje, chega essas coisas, vocês estocam lá, é um tamanho, então pode ser que vai ter que ficar aumentando esse tamanho. Como que é isso, essa parte? Boa. Quer compartilhar um pouco das malhas logísticas, né? Como que funciona aí? Hoje, nós temos uma operação física, um lugar físico. Fomos recentemente para um lugar e eu acredito que um ano a gente vai ter que sair de lá para poder aumentar o lugar de recebermos os nossos produtos. Nós fomos hoje para um lugar onde a gente consegue montar nossa operação. Hoje, Mercado Livre, para quem vai entrar, demora um pouco para você chegar na malha logística, que é o famoso fulfillment do Mercado Livre, que é o que você compra hoje e chega amanhã. Então, não entra direto nesse full. Hoje, para quem já é um insight, para a galera que ainda não conhece, você entra nos Correios. Então, quando você entra na agência dos Correios, o Kennedy sabe, é um pouco demorado. A pessoa... porque hoje todo mundo quer comprar e quer chegar em casa amanhã, ela quer receber o quanto antes. Então, demora um pouco, mas é possível sim você sair. Depois, quando você sai, a plataforma entende que você foi um bom vendedor. Ela olhou para você e falou, bom, aqui esse cara postou nos Correios,
tudo bonitinho, o produto tá legal, tá bacana, ele tá gerando um bom atendimento, esse cara é bom pra nossa plataforma, vamos chamar. E aí você entra na malha logística do Mercado Livre, que é o famoso Places, que são essas agências que você vê aí, aqui é um ponto de coleta do Mercado Livre. E aí você já vai para esse lugar. Então você entra para dentro da malha logística do Mercado Livre. Já é muito mais fácil do cliente entrar e você ter compra. Mas ainda assim é você que embala, né? Exatamente. Ainda assim, nós que fazemos 100% e temos que levar até o local. Sim. Então, ainda assim, é 100%. Depois que o Mercado Livre vai fazer uma análise, e isso não tem um tempo, isso vai depender do seu volume de vendas, e vai ver também que na malha logística deles, do Place, você se comportou muito bem. Aí você vai chegar no famoso fulfillment, que é compra hoje e chega amanhã. Aí é o sonho de todo mundo. Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, quando eu recebi a notícia num domingo de manhã, que eu tinha sido chamado para o Full, e eu até compartilhei com o Kennedy, eu fui pregar numa igreja, estava em outra cidade, num congresso, e no domingo, para mais de 150 pessoas pregando, eu contei o testemunho de que eu tinha sido chamado para o Fulfillment. Então é assim que funciona. Quando você vai para esse processo, você vai mandar todos os seus produtos para um centro de distribuição do Mercado Livre, que nós já fomos várias vezes lá presencial, e lá, quando o cliente compra, é o Mercado Livre que embala e manda para o cliente final. Nós já não temos mais o processo de mandar para o cliente. Nós só vamos fazer o processo de montar, que é muito trabalhoso também, mas é muito gratificante. E você manda, passa um caminhão do Full no ponto, no seu lugar, leva tudo para lá e lá ele vai vender. Então hoje nós temos um local próprio onde nós montamos o nosso escritório e montamos a nossa operação ali, porque a gente também trabalha com Shopee. E aí Shopee, todo dia você tem que embalar. Você fez uma venda, você tem que embalar e levar num ponto de coleta. Então tem todo esse procedimento. Já deixamos outro insight aqui de como que funciona a malha logística. Você tem 3 etapas para vencer. Você tem os correios, você tem o Places e aí você chega no Full. Exato. E aí no Full é onde você consegue um giro muito maior, né? E você faz essa logística remota. Então você senta no seu computador e você fica analisando. Poxa, eu vou entrar agora e ver em tempo real como está o meu estoque lá no galpão do Mercado Livre. Olha. Você vai ver, pô, legal, esse produto aqui eu tenho 100 unidades, esse aqui eu tenho 30, ou esse aqui vermelho, alerta vermelho, eu tenho só 4 unidades. Já corre pro fornecedor, pede, etc, já tenta enviar para lá, porque também não é bom você ter ruptura de estoque, que a gente fala. É bom que você mantenha o seu estoque ativo, né? E aí é o sonho, né? Então, por exemplo, o Dé falou muito bem, né? Hoje a gente também opera na Shopee, também temos uma operação na Amazon. Então, o bom do Brasil é isso, né? Como enquanto os grandes brigam, né? Competição entre eles, então você tem a Amazon brigando, o Mercado Livre que está mandando no mercado, a Shopee que está com um crescimento gigantesco, aí tem correndo por fora o Magalu, tem a Temu chegando agora. Então, se você consegue operar muito bem em uma, você opera nas outras também. E aí na Amazon, ainda assim, hoje é uma vantagem aí, fica uma dica, quem quer entrar, nossa, mas meu sonho é chegar no Full. E vai demorar o quê? 1 ano, 2 anos para eu conseguir estar dentro do Full? Talvez. Só que você tem a Amazon do lado, que está dando isso no primeiro dia que você entra. Exato. Então a Amazon também funciona igual o Full do Mercado Livre, né? Lá eles chamam de FBA, né? FBA. Então você também manda tudo para a Amazon e de lá você faz o controle de estoque. E a Amazon está tentando chegar também no chegará amanhã, né? No compro hoje e já chega amanhã. Tem conseguido em alguns estados já. E você já acessa isso no dia 1, porque a Amazon precisa de vendedor. O Mercado Livre já tem muito vendedor, né? O Mercado Livre já tem uma competição muito grande. Já na Amazon não tem tanto. Então você consegue ter essa possibilidade aí. Fica uma dica legal pra galera. Legal, até ia falar sobre outras, ia perguntar pra vocês sobre outras plataformas, mas a gente já entra já. Eu só queria perguntar antes desse, agora parece que teve uma notícia, não sei, eu fiquei sabendo meio por cima, sobre você comprar e já chegar na hora. Tem isso agora também? Tem, chegar no mesmo dia, né? Tem, né, Dé? Esse é o Sonho, envio tá? do Mercado Livre, é o Flex. Chegou no interior há pouco tempo, estava só operando na capital, São Paulo. Então, se você compra até determinado horário, o vendedor ele põe o horário de corte. Então, inclusive, nós temos um cliente de mentoria que já ativou o Flex em São Paulo. E isso, eu acredito que aumentou as vendas em porcentagem muito, assim, bem expressivas. Então, se ele compra até certo horário, o cliente recebe no mesmo dia. Olha isso. No mesmo dia. E aí, inclusive, recentemente chegou em São Carlos. Então, para nossa conta, nós já temos essa possibilidade de anunciar e o cliente recebe no mesmo dia. Então, é lógico que você tem que ter todo um preparo, porque você tem que ver se você vendeu até aquele horário, você tem que entregar no mesmo dia. E aí, lembrando que você é responsável pela logística.
Então tem gente que eu conheço lá em São Paulo que coloca tudo dentro de um carro, contrata uma pessoa e sai entregando num raio de 20 quilômetros do ponto dele, da empresa dele. E tem outros que terceirizam o trabalho. Já tem empresas especializadas em São Paulo que você contrata e eles recebem todos os seus produtos e despacham no Flex. Nossa, muito Tá muito legal. rápido. É incrível, né? Incrível. Tá muito A rápido. evolução, né? Demais. Imagina você pedir e receber no mesmo dia. Nossa, gente. Coisa que pra nós no começo, iFood. pra nós, a gente tá falando 3 anos, 4 anos atrás, muito era rápido. uma semana pra chegar, 2 Sim. semanas. Hoje você compra algo e recebe depois de horas. É bizarro, né? É muito sobre o comportamento mesmo, porque as pessoas. É o comportamento humano, as pessoas estão cada vez mais querendo as coisas de forma mais rápida. Exato. Então, quanto mais a gente consegue entregar isso pro comportamento, é 100% marketing também. A gente fala muito sobre isso. Mas é o que eu acredito que um insight interessante que eu tirei de vocês é a importância de ter paciência. Às vezes a gente quer começar e já quer faturar tanto no próximo mês, no segundo mês, no terceiro mês. Então, não, tenha paciência do caixa, tenha paciência de você conseguir os níveis que precisa. Perfeito. Porque se você vai com ansiedade, muitas vezes você pode desistir no primeiro mês, no segundo mês. E na verdade, não, realmente é de médio a longo prazo, a gente sabe Exato. disso. Tem que começar hoje, começar pequeno, para aí sim se tornar grande. Então tem que ir aos poucos. E o que vocês acreditam hoje? Eu quero puxar um pouco pro marketing também, que eu acho que é importante, tá? O marketing. Pro marketplace, como que vocês acreditam que é importante o marketing nessa questão? Boa. Tudo é marketing, né? Acho que um dos grandes benefícios é que o marketing já é feito por essas grandes plataformas. Então, quando a gente está falando de operar dentro do Mercado Livre, o Mercado Livre, paralelo, corre para fazer o seu próprio nome no mercado e dominar ele, né? Então, o jogo é sempre o jogo do monopólio. Então, por exemplo, quando você consegue o nível do monopólio, aí você para de falar que você monopolizou. Mas enquanto você não consegue, você luta para monopolizar. O que eu tô querendo dizer? O Mercado Livre está longe de ser monopólio. Ele tem grandes concorrentes. Então todo mundo está brigando para fazer marketing e fazer um marketing muito bem feito. O Mercado Livre, ele teve uma dificuldade gigantesca porque ele era um local visto como se eu comprar lá é golpe. Isso acontecia há anos, 10 anos atrás. Todo mundo falava, comprei no Mercado Livre, não chega, é golpe. Então eles batalharam muito. Eu trabalhei numa startup que veio a partir do Mercado Livre. Quando eu digo a partir é porque a inspiração do modelo de negócio da startup que eu trabalhei era baseado no Mercado Livre. E era parecido a nível de segmento. Qual que foi o grande insight que eu aprendi com o CEO dessa startup que eu trabalhei? O Mercado Livre entendeu que se minha dor é não ter segurança, todo o meu marketing vai ser voltado para mostrar que eu sou a mais segura do país. Olha como ele vai do 8 ao 80. Como assim? Eu não tinha segurança nenhuma e agora estou me vendendo como mais seguro? O que eles fizeram? Milhões e milhões e milhões injetados em segurança da plataforma para garantir que a sua encomenda chega. Aí entra o full, por exemplo. Lógico que ela vai chegar, é o Mercado Livre que embala e manda. Então você Exato. sabe, ó, quem tá mandando é o Mercado Livre. Então o marketing é muito forte na dor que eles tinham. A Amazon corre no marketing. Qual que é o marketing da Amazon hoje? É que ela é a melhor, ela é a maior do mundo. Então se ela é a maior do mundo, ela pode se tornar a maior do Brasil. E aí nasce essa briga, né? Por monopólios, você briga por marketing. O que o vendedor pode fazer quanto a marketing, né? Primeiro, sempre analisar o próprio marketing que você faz dentro da plataforma, um endomarketing mesmo. Que tipo de marketing eu posso fazer aqui? O Mercado Livre, por exemplo, colocou agora como se fosse o Reels dentro da plataforma, né? Então, se eu abro agora o meu Mercado Livre, fazer isso em tempo real para ninguém falar assim, Kennedy tá de fake news, de jeito nenhum. Eu abro aqui Clips, deixa eu ver se vai carregar para vocês verem. Eu abro Clips e vai começar a carregar aqui um monte de Reels com produtos. Isso aqui dentro do Mercado Livre, ó. O pessoal mostra... Aí tem um patrocinado da Downy no meio, dentro do Mercado Livre. Você vê e compra na hora. Então aqui já traz o insight. Se eu aprendo a fazer um Reels muito bem feito no Instagram e eu tenho meu produto, eu posso exibir esse Reels dentro de clips no Mercado Livre e vender por lá. Outra coisa que o pessoal faz muito. Abre uma conta no TikTok. O meu forte aqui é vender utilidades para casa. A conta é Achadinhos da Shopee. E você começa a publicar muito TikTok mostrando a vantagem daquele produto. Isso engaja demais nas mídias. A gente trabalha com marketing e sabe, né? Se você mostra ali uma utilidade para sua casa, uma rodinha que cabe na mesa e você pode mudar a mesa de lugar. Um novo tripé que lançou que ele tem 4, 5 posições diferentes. Você coloca isso dentro do TikTok, bombou.
tem o link ali para clicar, clicou, cai direto na sua conta ali do Mercado Livre ou da própria Shopee, se for achadinhos da Shopee ou achadinhos do Mercado Livre, seja lá o que for. Então tem forma de você utilizar o marketing, até orgânico nisso que a gente está falando, para gerar volume de venda muito maior, tá? Então é importante você ter essa visão. E também o marketing vai te ajudar quando você começar a criar ecossistema. Óbvio que a nossa mentalidade empreendedora não nos faz parar só em e-commerce. Aqui é um baita insight para e-commerce para a galera. Mas a gente tem muitas ideias e projetos já saindo do papel, que é ir para um local físico e usar muito dos produtos que a gente já tem bom contato com o fornecedor e começar a entender como estão as lojas físicas e onde dá para entrar. Ou, por exemplo, a gente já ir para um braço mais educacional, porque enquanto a gente fala, pessoas estão se coçando agora em casa, falando, pô, eu quero estar igual eles. Eu quero conseguir isso. E é o nosso objetivo dissipar um pouco do que a gente consegue. Você cria uma frente educacional para educar o mercado. Também vai precisar de marketing. Então, no fundo, o marketing ele vai ser a base para tudo e para você conquistar novos braços dentro do ecossistema que você está criando. Nossa, perfeito, realmente. Marketing não tem como. Hoje em dia, em qualquer empresa, até mesmo dentro do marketplace, que é produto, que é direto ali, é importante. O que você trouxe, uma marca ela precisa ter uma big idea. E você consegue vender uma história. Mas antes de vender uma história, eu falo muito isso para os clientes. Nós precisamos focar numa história central da sua marca, mas você precisa garantir que essa história, ela realmente é válida. Que foi a questão que o Mercado Livre trouxe. Ele se tornou mais seguro, porque ele trouxe uma ideia. Não, a gente precisa vender a ideia que nós somos o mais seguro, mas eu preciso ter estrutura para se tornar o mais seguro, porque nada adianta a Big Idea se você não conseguir, de fato, sustentar ela. Perfeito. Então, isso é muito, muito importante. Perfeito. E André, o que você acredita hoje? Eu queria trazer um pouquinho já. Acho que o Kennedy trouxe bem essa parte do marketing. Mas para você hoje, o desafio da questão da parte do marketplace. Vou entrar. Qual que é o desafio hoje, sabe? Que a pessoa ela precisa aguentar ali esses desafios e enfrentar isso para conseguir de fato ter resultado. Certo, Gio. Eu até acredito, juntando com o que o Kennedy respondeu sobre o marketing, inclusive vai uma outra dica aqui para o pessoal. Pessoal, tá recheado de dica, você tá recebendo muito insight É uma nesse mentoria, podcast, não é um podcast. e entregando muita coisa para vocês. Mas a principal dúvida da pessoa, quando eu vou começar, eu começo CPF, eu começo CNPJ, porque hoje a plataforma deixa você começar vendendo com CPF. Só que tem muita gente que cai no erro, porque isso pode dar problema lá na frente no imposto de renda. Inclusive, você que vai abrir, você vai lá buscar alunos, contabilidade, vai procurar o Mário, que é um cara fenomenal, que tem nos ajudado muito, ele, a Tati, toda a equipe. Então, começa já com o CNPJ. Hoje, para você abrir uma empresa, está muito mais fácil. Você tem um custo baixo para você abrir uma empresa. Então, as pessoas têm essa dúvida, mas como que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir empresa, vou ter que abrir um CNPJ. Sim, se você está colocando energia nisso, já começa com o CNPJ, né? Porque... Outro insight, a plataforma ela vai dar mais visibilidade para contas que são CNPJ. Isso aqui é outra coisa. CPF você vende? Com certeza, você vai conseguir vender CPF. Mas quando você entra com o CNPJ, você vai ter que emitir nota fiscal. Então você vai ter que fazer um certificado digital. A plataforma está entendendo que você é um profissional. Sim. Que você é um empresário que entrou e falou, não, eu não quero simplesmente uma renda extra no Mercado Livre. Gente, dá para viver de marketplace. Hoje, a minha renda, tudo que eu vivo, tudo que eu tô criando é 100% de marketplace. Então, tem que profissionalizar. Tem que entrar com um mindset totalmente já focado. Eu vou profissionalizar o meu negócio. Eu vou começar tudo certinho, tudo bonitinho. Vou colocar um certificado digital, vou colocar CNPJ, vou me alinhar. Sim. E você tem um time aí, né, para você vender como MEI. Você tem um teto ali que você pode vender, eu não sei se está 80 mil reais, alguma coisa do tipo. 81 mil anos. 81 mil anos, se eu não me engano, tem até um projeto que está aí correndo para aumentar esse limite para 130 mil, se eu não me engano, para você não pagar imposto. Mas isso aí vai ser uma outra dor para um outro momento. Mas eu acredito que para as pessoas que têm esse bloqueio de entrar, eu conversei com muitas pessoas que sempre falam, nossa, eu sempre tive vontade de vender online, principalmente depois da pandemia. O cenário da pandemia foi um caos para muita gente, né? Eu conheço pessoas, inclusive o Kennedy também conhece, pessoas que quebraram na pandemia, que tinham um ponto físico, que eram pessoas muito bem estruturadas, mas a pandemia deu uma rasteira em todo mundo. E entraram no marketplace. Mudaram de vida. Longo prazo, muitos anos de dedicação, mas mudaram. Então, o principal insight que eu deixo,
monta o seu negócio, estrutura ele, abre um CNPJ, faz tudo bonitinho, procura um produto, você vai ter que ir com calma, e isso vai gerar motivação e inspiração para você começar. Inclusive, eu estava falando anteontem com uma pessoa, e bom do nosso celular é isso, né? Eu tenho fotos aqui do nosso primeiro envio pro Full, meio do Kennedy. Era uma caixa. Tinha uma caixa sendo enviada pro Full. E eu lembro que eu mandava toda hora pra ele, porque ele tava na Europa e eu aqui, e a gente feliz da vida, eu falando Kennedy, aí eu pedi pra Raíssa filmar. Eu me lembro quando a Raíssa tava filmando, eu levando depois as caixas pro caminhão, mas ainda era pouca coisa, né, Kennedy? Era um volume, ainda não era expressivo. Mas eu tava tão engajado naquilo, tão cheio de vontade, que eu falava assim, é paciência. Então, por que a maioria das pessoas hoje, elas entram talvez no marketplace e num curto prazo de 1 ano, 2, elas param? Porque elas estão apressadas demais. Sim. Elas estão muito ansiosas, elas querem ver muito resultado. E eu fui mandando pro Kennedy, hoje nós mandamos uma caixa. Kennedy, não sei. Aí nosso último envio de semana passada, a gente mandou mais de 60, 70 caixas. Fizemos um envio que a gente nunca tinha feito antes. Sim. E aí eu brinquei, tirei uma foto da Dunf para ele, que é a nota que você emite pro Mercado Livre. Eu falei, Kennedy, se a gente for comparar essa Dunf com a Dunf de 1 ano atrás, sim, é uma mudança extraordinária. Então, o principal insight que eu daria para as pessoas é faça tudo certo. Já estrutura pensando lá na frente. E tenha paciência que vai dar certo. Com certeza. Realmente, eu ouvi no evento que eu fiz semana passada, se apaixone pelo seu produto. E se apaixone ao ponto de eu sou tão apaixonado pelo meu produto que nada vai fazer eu parar. E assim, estar na mesa com vocês, e eu tenho, né, o privilégio de estar com vocês e alguns outros aqui, eu percebo tanto que são apaixonados pelo produto. É o que o Dé mesmo disse, a primeira caixa eu estava ali vibrando. Então vibre pela primeira conquista, pelo primeiro cliente, pela primeira venda. E já começa a visualizar os próximos que vão chegar. Porque sim, chega, a gente sabe que chega ali, dia a dia. Nós vibrávamos no começo da Malve e hoje, graças a Deus, a nossa carteira é muito grande de cliente. Mas a Malve School a gente tem vibrado agora aluno por aluno, que está começando, está no início. E cada aluno que entra, hoje mesmo nós vibramos por um. E eu percebo tanto que vocês é assim também. Desde a primeira caixa, inclusive vi uns stories seus esses dias com um monte de caixa lá no caminhão. Isso é muito, muito bom mesmo, a gente se orgulhar. E também essa parte da nota fiscal que vocês trouxeram é muito importante, porque, mais uma vez, falando do Mário aqui, essa hoje trouxe um pouco de contabilidade. Mário 100% presente. Mas a primeira vez que ele me mandou uma nota fiscal, eu falei assim, o quê? Vou pagar isso? Aí ele falou, vai pagar e que pague mais. Porque quando você tem essa mentalidade, quanto mais eu pagar, mais estou faturando, mais a minha empresa está se tornando rica, melhor é. Então, também faça as coisas certinho, pague ali a nota fiscal sem chorar, porque realmente isso mostra que você está faturando. E a gente tem que ali deixar tudo sempre organizado. Exato. E eu acredito que o que eu vejo de vocês hoje é muito isso, sabe? O quanto que vocês também são apaixonados pelo produto. E sobre essa questão de plataforma, que eu acho que dá pra gente só falar um pouquinho sobre. A pessoa ela tá entrando hoje, Mercado Livre é a primeira que vocês indicam, ou já entra em 2, 3 ao mesmo tempo? O que vocês acreditam? Isso vai muito de... Eu acredito que talvez cada seller terá a sua opinião. A gente conhece, por exemplo, um rapaz que a gente se conectou em um evento, né? Ele tinha 3 contas no Mercado Livre Platinum, né? Platinum, quando a gente fala, é uma conta, só para vocês terem noção ali, é a principal conta que você consegue ter a nível de faturamento. Então, no ranking ali, né, de melhores empresas, melhores vendedores, você vai estar no top 1. A nível do que você faturou, da excelência que você presta. Então, se ele tinha 3 contas Platinum, a gente tá falando que provavelmente ele faturava mais de 1 milhão ali por mês, algo assim. E ele deu conta de abandonar tudo, porque ele viu que a Amazon estava melhor. Então, ele migrou 100% para a Amazon. A gente conhece pessoas que faturam aí mais de 7 dígitos por mês só em Shopee. A gente conhece pessoas que vê tendência de um novo marketplace e já vai para lá. Tem de tudo, né? Então, eu acredito que o Dé vai ter mais autoridade para falar sobre isso. Ele que é muito bom na operação. Eu acho que o principal ponto é começar.
É entender que se você tem tempo, vale a pena talvez demandar tempo ali no Mercado Livre. Com certeza vale a pena demandar tempo no Mercado Livre, fazer toda a operação no Correios e ir conquistando o seu espaço. Mas ainda assim, eu quero começar em algo mais rápido. Talvez uma Amazon, como eu disse, é uma possibilidade que você já acessa esse fulfillment, né? Dá para você começar em 3, 4 de uma vez? Depende muito. Tem que ver como que tá o seu dia. Ele é muito livre, ele é pouco livre, você é ansioso, você não é, né? E aí você vai determinar qual é o melhor e-commerce, né, Dé? Perfeito. E até complementando o que o Kennedy disse, vai muito também do quanto a pessoa está disposta a investir. Eu acredito que essa seja uma outra barreira para as pessoas, porque elas falam, mas quanto que eu tenho que investir? Às vezes a pessoa, já vi casos de que a pessoa foi mandada embora, ela pegou um acerto muito grande e ela colocou 100% no Mercado Livre. Então vai muito do que você está disposto e do que você tem no momento, porque se você quer entrar em 3 plataformas simultâneas, você vai ter que comprar 3 produtos para abastecer as 3 plataformas. Então você vai ter que precisar de... Tem que ter um giro maior. Então hoje, o que eu aconselharia para quem quer começar? Eu aconselharia o Mercado Livre. A Shopee ainda não tem o full. Tá? Mas há indícios, eu já vi, conversando com alguns sellers de São Paulo, a Shopee na cidade de São Paulo já tem para você comprar hoje e chegar hoje. Então, eles já ativaram. A Shopee está crescendo muito, está numa curva assustadora de compras. Então, eles estão plantando também um full. Então, em breve, a Shopee também vai ter um full. Hoje, o comprador da Shopee, ele compra e ele sabe que ele pode esperar uns 6, 7 dias para chegar. Apesar de que eu comprei algo numa segunda, quando foi na quarta, chegou. A Shopee está muito rápida. A entrega melhorou demais. Sim. Então, eu aconselharia começar no Mercado Livre. É uma plataforma muito grande. Em questão de valor, o Mercado Livre ultrapassou a Petrobras. Em questão de valor, é um absurdo isso. Vale muito dinheiro. E também é uma plataforma que, igual o Kennedy falou, como que é o tempo da pessoa? Às vezes a pessoa vai ter que conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como a pessoa que está no CLT, eu estou no CLT, eu posso começar? Com certeza você pode começar. Pede para alguém levar no correio, pede para o seu irmão, para sua prima, para sua tia, para tudo se dar um jeito no começo. Mas é uma plataforma que vai te dar acesso ao full. Então você vai conseguir mandar tudo para lá, querendo ou não, né, em questão aí a nível do Brasil, é a maior plataforma que tem. O Mercado Livre. Não que você não possa entrar em outras aí, a Amazon, mas eu indicaria o Mercado Livre. Com toda certeza. Para entrar, para estudar, para sentir e ir criando um entendimento sobre marketplace. Não dá para entrar sem estudar. Não dá para entrar sem... Inclusive, pessoal, outro insight poderoso. Alô, pessoal que está assistindo, galera que acompanha a Malve. A Malve tem mentoria de Mercado Livre para você começar. Tá? Então, a questão de começo, início, se planeja, vai e começa no Mercado Livre. A dica que eu dou. Perfeito. Nossa, que mentoria. Eu estou tendo uma mentoria também. Estou quase querendo entrar, tá? Confesso. Bom, a gente tá caminhando pro final, que pena. Mas antes eu queria fazer algumas brincadeiras aqui com vocês. Falaram que é bate e volta, a gente tá definindo o nome ainda, mas na verdade eu vou falar algumas palavras. E eu queria que vocês falassem o que vocês acreditam. Pode ser uma palavra, uma frase, mas tem que ser rápido, parte tá? mais tensa pra nós. Rápido. Essa é difícil. Foi tranquilo falar tudo. Aí essa parte o importante é poder difícil. repetir resposta, porque eles são os parecidos, tá? Então vai ser tranquilo, gente. A última vez deram um bom feedback, que foi tranquilo. Então vamos lá. Eu vou falar, e aí o que a gente fala, e depois o André fala. Pode ser? Tá. Uhum. Sucesso. Viver a excelência do meu propósito. Cumprir o meu chamado. Medo. Estar demandando tempo no lugar errado e não perceber. É preciso treinar os medos para administrá-los. Família. É a base da vida, dos negócios, do espiritual, do emocional, do físico. É a base para seguir. É o propósito de vida. Alô, Samuel, papai te ama. Inspiração. Parece clichê, né? Mas parece muito clichê. Mas não tem como eu não falar que a inspiração é aquilo que eu vivo como minha vida, é Jesus Cristo, né? É entender o que Jesus fez e aplicar para os negócios, para a família, para as nossas empresas, enfim, para tudo que a gente faz. Nossa maior inspiração é
é o reino de Deus. Tudo que Jesus deixou para nós. Erro. Necessário. Muito necessário para crescer. Ponte para viver novas coisas. Liberdade. Um perigo para alguns e um sonho para outros e a consequência de um propósito para outros ainda. Eu acredito que seria o poder das decisões, mas também as consequências que elas podem trazer. Propósito. Necessário que você encontre ele o mais rápido possível para você não viver errado. A base para você não viver perdido, mas sempre com o objetivo certo. Felicidade. Minha família. Minha família, com toda certeza. Mudança. Precisa acontecer quase que corriqueiramente. Doloridas, mas são super importantes. E futuro. Outro clichê, né? Futuro a Deus pertence. Quando a gente vive uma vida de propósito, uma vida com Cristo, uma vida como tem que ser vivida, o futuro está nas mãos dele. E o mais louco é saber que é um futuro muito melhor do que o que a gente poderia escrever ou imaginar ou planejar. Então é muito confortante falar de futuro quando você sabe que o seu futuro não está na sua mão. Até para o pessoal que me acompanha há um tempo, eu deixei uma frase que eu acredito que impactou muitas pessoas, mas que porque primeiramente me impactou. O futuro é brilhante, com certeza. Perfeito. Bom, gente, nossa, o quanto que eu aprendi. Mas também quero mais uma frase final, ou o que vocês sentirem. Uhum. Eu queria que você deixasse, um insight pro pessoal, e depois o Kennedy também, sobre quem quer começar. Eu acredito que é um ponto bom, ou que você aprendeu na sua trajetória. E talvez trazer também a questão do desafio, você sendo ali pastor, cuidando de pessoas e ao mesmo tempo cuidando de uma empresa. Se você puder trazer em algumas palavras pra gente e pro pessoal que tá nos ouvindo um pouco Legal, sobre Gi. isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com o Kennedy, meu irmão de vida, parceiro de vida que Deus me deu, me concedeu, e também de estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que não só São Carlos, mas para onde esse podcast está indo vai impactar muitas pessoas, tenho certeza. Parabéns pela excelência, pelo projeto, pela desenvoltura do projeto e tudo que está acontecendo aqui, muito bom e está cooperando para o meu crescimento, com certeza. Eu acredito de que para a gente conseguir dar conta, a vida pastoral ela não é fácil. Acredito aí que para 8 anos da caminhada, né, pastoral são momentos difíceis, mas também são momentos muito prazerosos de você saber que você está cooperando para o desenvolvimento espiritual daquela pessoa. Eu procuro, para entender tudo que eu preciso fazer e dar conta de tudo, eu pratico um princípio. O princípio da intensidade e da excelência naquilo que eu vou fazer. Então, se eu sei que aquele momento, inclusive o pessoal que caminha comigo, até o Mário, de novo, trazendo ele aqui, às vezes o Mário precisava fazer uma reunião com a gente, ele até mandava, era na quarta eu falava com ele sabia que quinta era dia de culto, e normalmente eu prego às quintas. Aí ele falou, Déia, já sei que hoje não dá para você vir porque você tá focado na palavra. Então, eu procuro colocar excelência naquilo que eu vou fazer. Então, se é o momento de aplicar o meu conhecimento pastoral para alguém, para algum momento, excelência e intensidade no que eu estou fazendo. É o momento de resolver alguma coisa da empresa, foco total, não importa a hora. Inclusive, eu e o Kennedy, às vezes é meia-noite, a gente tá conversando, tá apitando notificação de venda no celular e a gente tá falando, Kennedy precisa comprar e não sei o quê, a Raíssa fica doida, às vezes vocês não vão dormir. Então, mas por quê? Porque naquele momento, independente do horário, intensidade e excelência naquilo que eu tô fazendo. Isso vai gerar muitos frutos lá na frente, a gente vai entender o quanto isso será necessário. E acredito que para fazer essa gestão de vida pastoral e empresa seria isso. Você saber o que você está aplicando e aplicar intensidade naquilo que você está fazendo. E eu percebo nessa caminhada pastoral de conhecer muitas pessoas, o que eu mais vejo as pessoas elas querem inúmeras tarefas, elas querem pegar muitas coisas, mas elas não fazem com intensidade, com excelência. Então elas fazem uma legalzinha, mas a outra ela não é legal. Obviamente que ninguém é perfeito em tudo, mas procure pegar as tarefas que você quer pegar e faça com excelência e com intensidade, porque aquilo vai sair bem feito. É melhor fazer muito bem feito do que sair de uma forma relaxada. Eu acredito que isso vai gerar muitos frutos. E o principal insight que eu deixo para quem quer começar é: tira do papel
Você já passou tempo demais com vontade, com desejo. Porque eu tenho vontade de vender no Mercado Livre. Porque eu tenho sonho. Você já parou para sentar, para ver vídeos, para estudar, para ver como que tá funcionando o mercado? A onda de e-commerce vai crescer muito ainda. Há resultados que mostram isso. Não tô tirando da minha cabeça, isso é verdade. A cada 10 pessoas, 4, se não me falha a memória, compram no Mercado Livre. Então tem muita gente que ainda não compra. Mas o mercado está saturado. A gente estudou muito isso. Mas o mercado está saturado. Já tem muito vendedor no Mercado Livre. Não tem muito vendedor. Tem muito espaço para entrar. Então, eu acredito que dá tempo. O meu principal insight é: tira do papel. Organiza as suas ideias. Você vai abrir seu CNPJ o quanto antes. Vai procurar seu produto e vai começar. Não se desespera para querer sair do teu trabalho, porque você vai emocionar, assim como a gente já disse no começo. Você está vendo muito dinheiro, mas você não vai poder tirar ainda no começo. Cresce a sua empresa, toma uma decisão e começa. O principal problema das pessoas hoje é que elas não começam. Elas vão viver eternamente uma vida de: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse tirado aquele sonho do papel? Só que a vida passa rápido demais. Quando você vai ver, a pessoa já está muito lá na frente e aí já não dá mais tempo. Então aproveita tudo que você tem e vai, que com o tempo vai dar certo. Eu digo isso e aqui eu finalizo a minha fala para passar para o Kennedy. Tire foto dos momentos. E isso foi o que me deu muita motivação. Eu olhava para as fotos e falava assim: nossa, eu e o Kennedy, a gente começou com 2 SKUs. Hoje a gente tem mais de 50. Mais de 50 SKUs. SKUs, como o Kennedy disse, são produtos. Então a gente tem mais de 50 produtos na plataforma. Mas nós começamos com 2. Um produto. Então, paciência, desenvoltura, perseverança, vencer o medo, as impossibilidades, vai contra tudo, vai contra todos. Se organiza, porque 2025 eu tenho certeza que será extraordinário e o futuro é brilhante. Perfeito, perfeito. Eu acredito que, se você chegou até aqui, a sua mentalidade ela já é muito diferente da média, sabe? Acho que se você topou esse bate-papo e você está interessado a ponto disso, saiba que, primeiro, a gente quer muito que isso entre dentro do seu intelecto, mas entre dentro do seu coração a ponto de você, de fato, pivotar a sua vida e começar a dar os passos que você precisa. Esse é o principal foco que a gente traz quando a gente faz todo esse projeto, né? Quando eu digo nós fazemos, porque eu também estou envolvido nisso, vocês sabem, eu participo da Malva, eu participo de tudo. Então, eu repito, você ficou 1 hora focado. Se você acelerou, você ficou 40 minutos, 45. Só que você tem algo que te move, que quer que você caminhe mais do que você caminhe. Você não pode se contentar com a mesmice, com a linha constante e tênue, né? Você precisa viver o exponencial, né? Como eu fiz engenharia e eu vi muita matemática, o tempo todo, quando eu estou no meu dia a dia, eu imagino uma curva exponencial. E quando a minha vida parar de ser uma curva exponencial, é porque eu errei. Ou seja, ela nunca vai acontecer. Porque os erros a gente aprende e a minha vida está na mão de Cristo. Então eu sempre vou estar exponencial. E eu quero que você entenda que você precisa viver de forma exponencial. Quando eu digo viver de forma exponencial eu tenho uma empresa, eu vou faturar mais. Eu não tenho uma empresa, eu vou passar a ter uma. Eu não tenho amigos de verdade. Eu vou passar a ter amigos de verdade que vão me conectar a novas coisas. Eu estou num local improdutivo. Eu vou mudar meu local geográfico, eu vou para um local produtivo. Mas entenda, não caia na mesmice. O seu corpo tende à inércia. Ele tende a permanecer na mesma posição. Se você não vence a inércia, você não vai conseguir novos resultados, você não vai conseguir viver a vida que você quer. Ou seja, é o que eu trago eu acho muito importante. De forma óbvia, né? De forma justa, lícita e dentro do que você acredita, sempre se arrependa pelo excesso do que você fez e não se arrependa por não ter feito. É melhor você chegar no fim do ano e falar assim: meu Deus, eu fiz muita coisa, eu deveria ter feito 50%, do que você chegar no fim do ano e falar assim: eu não fiz quase nada. Isso é apavorante pensar. Então faça. E a gente tá aqui com você. O nosso número está disponível, né? Os nossos contatos são fáceis. Por hora, já profetizo que daqui a pouco não será tão fácil, né? A gente caminha para isso, exponencial, mas por hora é muito fácil conectar com a gente. Eu e o Dé tá aqui para te ajudar, a Di tá aqui para te ajudar. Então você tem aqui um local para você aprender muito mais e crescer nesse mercado, e é por isso que a gente tem tantas frentes de atuação, e que bom, né? Da família que a gente veio, né? A dificuldade que a gente viveu, que bom que a gente tem tanta coisa hoje e consegue compartilhar. Então conte com a gente aí, é isso que eu quero deixar para vocês. Nossa, gente. Meu Deus. Uma das coisas que eu mais gosto é de coisas profundas, sabe?
de palavras profundas, de ensinamento profundo. E eu percebi o tanto que foi profundo aqui nessa mesa com vocês hoje, o tanto que eu aprendi, porque eu aprendo muito aqui. E foi incrível dividir a mesa com vocês, eu agradeço demais. Vocês são uma inspiração pra mim como negócio. Acho que é importante dizer isso. As pessoas, eu tenho o privilégio de conviver com eles, tá, gente? Mas ao mesmo tempo eu me inspiro neles. Nós somos assim aqui. Então eu queria agradecer muito, André, por todas as palavras, por tudo que você trouxe, por toda a sabedoria. Você também, Kennedy, por toda a palavra, toda a sabedoria. Foi incrível. Sei que vocês abriram muito, até coisas que talvez nem poderia abrir, que são coisas de mentorias. E Só vocês no Malvecast, viu? Só no- é. Só no Malvecast. E no Malvecast eles realmente aqui trouxeram tudo. E só pra finalizar, Kennedy, Flávia, vocês estão indo, mas eu vou cuidar do Malvecast aqui pra nós. E eu espero vocês voltarem em breve pra gente ter mais momentos como esse também, que eu acho que é Engraçado que no importante. YouTube sempre vai aparecer lá, visualização de Portugal, e a gente assistindo tudo, né? Sim. Muito bom. Bom, vocês também, eu agradeço por vocês aí estarem com a gente nesse projeto, assistindo. Tenho certeza que tá sendo muito incrível pra vocês também. E se inscreva aí pra vocês não perderem mais nenhum episódio. E é isso, obrigada. Valeu. Valeu, gente.